Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor João Neto. E se você ainda não é inscrito, já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar tudo que nós postarmos. Um canal que é voltado para as ciências humanas, seja na questão de conteúdo, como dicas e opiniões, que eu tenho certeza vão contribuir para você que acompanha o canal e assiste os vídeos que nós postamos aqui. Hoje eu quero trazer uma breve reflexão para quem pretende fazer concurso público, quem quer ser aprovado em concurso público e ter uma carreira como servidor público. As dicas que eu vou dar aqui são 10 dicas ou 10 passos que a gente encontra na Bíblia. É isso mesmo. A Bíblia, um livro tão famoso, um livro para as religiões judaica e cristã, ela nos ensina como passar em um concurso público. Independentemente de qual a sua fé, de qual a sua religião, ou se você não tem nenhuma, as dicas que a Bíblia nos dá, elas nos mostram o caminho para ser bem-sucedido quando você quer fazer um concurso público. Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai contribuir, vai te ajudar e vai ser interessante, ok? Então vamos lá. A primeira dica é o seguinte: quando a gente fala em um personagem bíblico, o que vem na sua cabeça? Por exemplo, quando eu falo Moisés, o que vem na sua cabeça? Quando eu falo Davi, quando eu falo Paulo, não tem algo que marca? Quando a gente fala Moisés, não vem na cabeça ele abrindo o Mar Vermelho para o povo de Israel fugir dos egípcios? Quando a gente fala de Paulo, a gente não pensa nas cartas, a gente não lembra que Paulo plantou várias igrejas e visitou essas igrejas ao longo do Novo Testamento? Então, cada personagem bíblico ficou marcado por algo. Quer ver? Se a gente fala Jonas, imediatamente a sua cabeça associa com o quê? Com uma baleia. Apesar que a Bíblia não fala com uma baleia, fala que é um peixe, que ele foi engolido por um peixe, mas a sua imaginação geralmente enxerga uma baleia. Ou seja, você lembra de Jonas, é aquele que foi engolido por um peixe porque fugiu de uma missão. Então a Bíblia ela tem esses relatos. O que isso nos mostra? Primeira dica para você ter sucesso no concurso público é você ter um foco. Ou seja, cada personagem bíblico ele teve uma missão. Moisés teve que tirar o povo da terra do Egito. José ficou conhecido por salvar o Egito de uma grande fome. E aí, qualquer personagem que a gente vai olhar, a gente vai lembrar que ele tinha uma missão específica e isso fez ele ficar lembrado, registrado na Bíblia. E você lê até hoje, até você que não acredita, não segue a Bíblia, você conhece essas histórias. Então você tem que pensar o seguinte: qual é a sua missão? Qual é o seu foco? Ou seja, não é o concurso pelo concurso. Você tem que saber qual exatamente é o concurso que você quer passar. Qual é o concurso que tem a ver com você? É concurso para professor? É o concurso do INSS? É o concurso da Receita Federal? É o concurso da Polícia Federal? Da Polícia Militar? Por quê? Quando a pessoa ela atira para todos os lados, ela fica fraca, ela não passa nenhum. Então o segredo é você ter um foco. Por exemplo, imagina o José e o João. O José, ele sabe o que ele quer. Ele falou assim: eu quero passar no concurso da Polícia Federal. Então o que eu vou fazer? Eu vou estudar a minha vida toda para o concurso da Polícia Federal. Eu vou estudar o tempo inteiro. O João, ele não sabe o que ele quer. Então ele pensa: sai um edital do concurso do INSS. Então ele fala: vou fazer o concurso do INSS. E aí ele começa a estudar, ele começa a ler o INSS, e aí ele fala assim: ah, eu vou estudar legislação previdenciária e vou fazer o concurso. Nisso, o José está lá focado na Polícia Federal, está estudando direito que cai na prova da Polícia Federal. E o José estava aqui estudando para o INSS, não passou. Aí ele, tá bom, né? Depois eu tento de novo. E aí vem o edital do concurso da Receita Federal.
O João fala, opa, agora eu vou fazer o concurso da Receita Federal. E ele começa a estudar direito tributário. E aí, e nisso, o José está focado estudando para o direito constitucional. Direito penal, o direito que vai cair na prova da Polícia Federal. E aí ele está lá estudando, e aí o José está estudando, o João fez o concurso, não passou para a Receita Federal. E aí finalmente sai o edital da Polícia Federal. E aí o João, de novo, fala lá, um edital aberto, vou fazer esse concurso. E o que ele faz? Ele também não tem conteúdo suficiente. Lembra que o José estava estudando desde o início da sua decisão de fazer um concurso público para a Polícia Federal? Agora pensa, João e José vão disputar quem está mais preparado. O José, que passou todo aquele tempo focado estudando um tema para um concurso, ou o João, que toda hora que saía um edital ia lá e estudava para aquele edital diferente e ficou sabendo um pouco de vários assuntos diferentes, enquanto o José ficou sabendo muito de um mesmo assunto. Percebe? Você tem que ter foco. Você não pode atirar para todos os lados. Imagina se você fosse lembrar de Moisés como o cara que, quando foi tirar o povo do Egito, abriu um mar, veio um peixe e engoliu ele, e depois cuspiu ele para ser o rei de Israel, lá em Jerusalém, para lutar contra Golias, e depois ele foi plantar a igreja do Novo Testamento. Não é uma bagunça? Não é? Então você lembra, Moisés abriu o mar vermelho, Davi lutou contra Golias, Jonas foi engolido por uma baleia, Paulo plantou igrejas. Então eu pergunto, e você? Você quer passar no concurso? Vai ser qual? Você tem claramente o que você quer? Você tem um foco? Né? Tem que ter isso. Fica até o final, porque acabei de lembrar aqui de uma dica bônus que eu vou dar lá no final do vídeo para quem chegar até o final. Ok? O segundo é que existe um chavão, um clichê, dentro das igrejas evangélicas principalmente, que diz que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Isso não está na Bíblia, e a Bíblia ensina exatamente o contrário disso. Ou seja, não é que a pessoa depende da força dela e tal. Claro que os personagens bíblicos ficaram caracterizados por terem uma capacidade sobrenatural, mas não era uma loucura. Ou seja, você percebe que eles faziam coisas que tinham a ver com a habilidade que foi inata. Ou seja, né, dentro até da própria doutrina, da teologia evangélica, Deus deu aquela aptidão antes da pessoa nascer para ela desenvolver. A vocação é a aptidão da pessoa. Então, não é que ela é desafinada, mas Deus vai me capacitar e eu vou ser um cantor. Não é assim que funciona. É o contrário. No que eu sou bom? Quando você olha isso e fala, nossa, eu sou bom nisso, então isso é a sua vocação. É essa que é a sua missão. É isso, né, que é requerido. Lembra lá na Bíblia, na parábola dos talentos, o que você vai fazer com os talentos que você recebeu. Então você já recebeu, isso faz parte da sua personalidade. E aí, quando a gente está falando de concurso, tem tudo a ver. Você tem que pensar qual é a sua vocação. Não adianta você querer fazer um concurso porque ele tem mais status, porque ele é mais famoso. Você tem que ter claro no que você é bom e procurar um concurso voltado para essa área. Agora vamos lá. Terceiro ponto aqui, presta atenção, vai acompanhando que é muito importante isso. O terceiro ponto é o seguinte: quando você lembra dos personagens bíblicos, como que eles foram? Moisés, ele nasceu e com 10 anos ele tirou o povo do Egito e atravessou o Mar Vermelho? Não, você vai lembrar que ele foi primeiro ele foi levado colocado no cesto e criado na corte do faraó e tudo mais. E depois ele teve que fugir, morar no deserto. E tudo aquilo estava preparando Moisés para sua grande missão que chegaria ao final, cereja do bolo. José primeiro foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo. Ele não foi chegando e virando o braço direito do faraó, e por aí vai. Ou seja, você tem que aprender que a gente começa de baixo. Ninguém começa passando num concurso para ganhar um salário enorme. Ou seja, você tem que achar primeiro o concurso mais simples, você faz aquele concurso,
E aí, depois que você já tem a estabilidade daquele concurso básico, é que você pensa no concurso que vai te dar um salário maior. Não adianta você tentar começar de cima, ok? Vamos lá. Quarta dica. Isso é muito. A gente tem muitos exemplos de personagens que fizeram isso, mas eu poderia citar aqui também alguns provérbios que falam isso de forma muito clara, que é quando você já tem o seu foco definido, você tem que ter disciplina. Ou seja, você precisa saber, por exemplo, Davi. Como é que Davi se tornou um grande guerreiro como ele se tornou? Você acha que Davi ficava dormindo o dia inteiro e quando ele precisava lutar numa batalha, ele simplesmente ia lá e lutava? Né? Ou será que ele tinha disciplina, que ele treinava? Como é que a gente sabe que ele tinha disciplina? Por exemplo, tem momentos que ele tem embates com Saul, que era muito mais confortável para ele tomar uma atitude, mas ele tomava a atitude que ele sabia que era certa, como muitas vezes se afastar, porque ele sabia que você, para manter o foco, você tem que ter disciplina. Quinto ponto é o seguinte: o que você vê desses personagens? Vamos voltar lá para Moisés, que é bem famoso. Quando ele estava caminhando com o povo pelo deserto para ir até a terra de Israel, a terra prometida, quantas vezes o povo enchia a paciência de Moisés? Quantas vezes Moisés tinha tudo para desistir, mas o que ele fazia? Ele tinha um compromisso com o quê? Com a persistência. Ou seja, é muito, muito difícil você passar no primeiro concurso que você fizer. E tem gente que é o famoso fogo de palha. Vai lá, faz o concurso, não passa, esquece. Se você quer passar num concurso público e ter uma carreira como servidor, você precisa fazer disso um projeto de vida. E ao ter um projeto de vida, você vai fazer isso com a persistência. Você vai sempre focar nisso. Seja, não passou no primeiro, vai para o segundo, vai para o terceiro e assim sucessivamente. Será que Paulo, para fundar todas as igrejas, foi fácil? Quando você vê lá em Atos como foi a fundação da igreja de Filipe, ele foi perseguido. Mas ele fundou, por quê? Porque ele persistiu. Ou seja, quando você quer algo, nada vai ser fácil. Ou seja, isso parece coisa de coach, tem um monte de vídeo falando sobre essa questão da persistência, mas é fato, principalmente no concurso público. É muito normal que você fala assim, eu não passei por meio décimo. E aí tem gente que desiste por isso, faltou 10 décimo, é muito injusto. Não, o processo é assim mesmo. No próximo você vai superar esse meio décimo. Outra coisa, às vezes você vai fazer um concurso e você vai se sair muito mal. Se é o seu projeto de vida, o que você vai fazer? Tentar cada vez se sair melhor. Se você teve uma nota melhor do que a anterior, ótimo, você está progredindo. Continue persistindo que vai chegar a sua hora. Que você vai ser aprovado. Agora, olha só, o sexto ponto é a concentração. Você lembra que vários personagens bíblicos, antes deles realizarem a missão para a qual eles foram chamados, eles tinham um momento e aí depende, né, da fé de cada um, alguns vão dizer que era um momento que Deus falava com ele, que era um momento de introspecção, enfim, ele tinha aquele momento. Jacó teve um sonho que ele viu uma escada e Deus falava com ele. O próprio Jesus, antes de começar o ministério, ele foi para o deserto passar vários dias em jejum. O que significa isso, gente? Concentração. Ou seja, você precisa, para ter tudo isso, foco, exercer sua vocação, disciplina, persistência, você tem que concentrar. E aí hoje existe toda uma estrutura para você não concentrar. Por que você acha que é tão fácil você ter acesso à internet? Te dão pacotes que vem WhatsApp ilimitado, pacote que tem rede social ilimitada, você está o tempo todo conectado, é Instagram, é Facebook, é o próprio YouTube, que tem também agora aqueles vídeos curtos, e tem também, aí tem o WhatsApp, tem o Telegram, então assim, o Twitter, é para você ficar o tempo todo sendo bombardeado de informação. Ninguém estuda desse jeito. Você só consegue estudar concentrando, ou seja, você tem que ter um momento sozinho.
Você tem que desligar seus aparelhos eletrônicos, você tem que sair das redes sociais, você tem que falar assim, bom, agora por 4 horas eu vou estudar ininterruptamente e não vou parar até eu terminar esse conteúdo. Não vou checar meu celular, não vou ouvir música, não vou me distrair, não vou olhar para a televisão. Sabe, essa ideia de colocar a televisão ligada durante o estudo, você não está estudando. Existe o mito, eu aprendo só quando eu estou ouvindo música. Você não está aprendendo, porque você precisa ter a sua mente 100% voltada para o conteúdo que você quer estudar. Concentração é fundamental. Agora, a sétima dica é o seguinte. Você lembra que uma coisa que caracteriza muito as personagens bíblicas é que quando elas tinham desafios, o número não era documento. Lembra que muitas vezes, quando Josué ia enfrentar as batalhas, o número dos seus soldados era inferior ao número dos soldados inimigos. Quando eles iam enfrentar outros povos, muitas vezes estavam em desvantagem. Mas eles falavam, não, Deus está conosco, não vamos desanimar, né? Não importa que o inimigo esteja em maior número. Não só na Bíblia, né? A gente tem exemplos na história. O Simão Bolívar, quando ele vai enfrentar o exército espanhol na luta pela independência da América do Sul, da Venezuela, da Colômbia, o exército dele era extremamente inferior numericamente. Mas ele usava a estratégia correta e venceu. A própria Revolução Cubana, quando eles vão para as táticas de guerrilha, os guerrilheiros eram extremamente inferiores do ponto de vista numérico. Inclusive, quando houve a invasão da Baía dos Porcos pelos americanos, pelos estadunidenses, o exército deles era muito maior, tinha mais armas, mas eles venceram porque usaram estratégias de guerrilha. Então, você não deve se assustar quando aparece aquele monte de concorrente. Você olha assim e fala, nossa, né, deu 800 candidatos por vaga, 10 mil inscritos. Só que a maioria não está preparada. A maioria está indo no oba-oba. Fez inscrição porque o amigo estava fazendo, porque alguém falou para fazer. Agora, depende de você saber de que lado você está. Você vai estar do lado do que estudou ou entre esses que foi fazer pelo oba-oba? Quem vai para um concurso preparado não assusta com o número, porque sabe que a maioria daqueles números não são concorrentes de igual para igual. Você lembra da corrida de São Silvestre? Tem aquele pelotão de elite que disputa para ganhar e tem aquele monte de gente atrás, só no oba-oba, que vai fantasiado, que quer se aparecer na televisão e etc., que vai correr 10 minutos e vai parar. Concurso é a mesma coisa. O grande número é aquele pelotão que só está ali pelo oba-oba. Então, o número não é documento. Oitava dica. Não existe atalho. Vou falar claramente. Né? Você vê que quando esses personagens bíblicos iam realizar o seu trabalho, eles levaram anos. Não é uma coisa que você faz de uma hora para outra. Então, dicas. Falar assim, existe essa dica aqui que vai te dar um superpoder, que vai te ensinar um caminho. Isso é tudo balela. Lembra, toda vez que você está ouvindo alguma coisa que você acha que é uma informação privilegiada, que só você tem, que só alguém está te passando, você está sendo enganado. Não existe atalho, não existe essas informações. O caminho é esse que a gente está citando aqui, é a disciplina, é o foco, é a persistência, é o concentrar, estudar. Então não existe macete, não existe, eu vou lá porque aquele cursinho vai me ensinar um macete, um jeito de chutar. Se você pensa assim, você já não tem perfil para fazer concurso público, você já tem uma mente extremamente pequena. Você é uma pessoa, vou falar o português claro, você é uma pessoa medíocre. Se você acha que para conseguir as coisas você precisa de jeito, de atalho, de dica, de fazer alguma coisa que vai facilitar, que você não vai precisar pagar o preço, você é uma pessoa medíocre, você não é uma pessoa que vai passar em concurso público. Porque a lição é muito clara, não existe atalho, é fazer um projeto de vida e seguir o projeto. Bom, o 9 é o seguinte, quando os personagens, quando você olha lá na Bíblia também, uma coisa que marca demais o personagem é o quê? Eu vou usar Noé de exemplo. Quando Noé começou a construir a arca, o que acontecia? As pessoas zombavam, não é? O que é isso? O cara tá doido, vai construir um barco porque o mundo vai mudar.
Bom, eu não estou aqui para fazer uma pregação. Se você acredita ou não, né, eu acredito ou não, isso não faz diferença. A minha ideia é pegar o texto que está lá, que é clássico, que todo mundo conhece essas histórias, e aplicar nessas dicas para você. Então, o Noé é o exemplo clássico e outros personagens passaram a mesma coisa de ir contra a moda, ou seja, a moda era uma coisa, né? O próprio Paulo lá desafiou, no caso lá em Éfeso, a deusa, o templo da deusa Diana, causou prejuízo, foi perseguido por isso. Então, a dica aqui é que para fazer concurso, você não deve seguir a modinha, você tem que ir na contramão da modinha. Ou seja, todo mundo, oba, oba, vamos fazer isso aqui? Não. Como assim? Vou te dar dois exemplos claros. O primeiro, tem concurso famosinho e todo mundo quer fazer o concurso famosinho. E tem concurso que ninguém sabe. Às vezes está lá o edital, ninguém está comentando, ninguém está falando. Você faz esse concurso, você às vezes tem menos concorrência, passa, e o outro que está na modinha, que está todo mundo focado, não passa. Aconteceu comigo, quando eu tinha 18 anos, eu vi um edital na internet de um concurso, e eu fui fazer, e meus colegas ficaram morrendo de rir, debochando, falando que aquilo era golpe e que eu ia jogar o dinheiro fora. E o que aconteceu? Eu fiz um concurso que teve pouca concorrência. Claro que eu tive que estudar, seguir tudo isso aqui que eu estou falando e tudo mais. Só que eu passei. E aqueles que ficaram rindo e debochando, porque falaram que era um concurso desconhecido, ninguém nunca tinha ouvido falar naquele órgão público, não passaram. Então, a questão é, não liga para a modinha, não liga para, não fique só fazendo concurso porque é moda. Ah, agora saiu o edital da Polícia Rodoviária Federal, todo mundo quer fazer, cursinho bombando, eu vou fazer porque a modinha é fazer concurso. Às vezes, enquanto está todo mundo focado no concurso da Polícia Rodoviária Federal, tem um concurso ali para um órgão da prefeitura que ninguém está notando. E aí você tem muito mais chance. Agora, o segundo ponto, o segundo exemplo que eu quero dar, é que inclusive aqui no YouTube, você sabia que tem muito canal que bomba, que ele tem muito seguidor, muita curtida e está cheio de coisa errada? Por causa do algoritmo. Ou seja, o cara fala uma besteira no canal dele, aí um monte de gente começa a comentar embaixo dizendo tá errado, você falou isso errado. O YouTube vê aquele monte de comentário, o algoritmo ele não analisa o conteúdo. O algoritmo não analisa se está certo ou errado. Então o algoritmo simplesmente fala, pô, tá tendo interação, esse canal tá bombando, ele é muito bom e vai mostrando para mais pessoas. Então às vezes você quer assistir uma videoaula, você vai lá e coloca assim, vou pesquisar tal assunto. Os primeiros vídeos que aparecem é o que todo mundo está assistindo. E nem sempre é o melhor. Nem sempre o vídeo que tem mais qualidade técnica tem o melhor conteúdo. Às vezes você tem um doutor, professor de uma universidade renomadíssima, que não entende de tecnologia, mas ele está passando um conteúdo extraordinário. E aí você vai assistir só aquele do cursinho que está todo mundo assistindo, que é a modinha. Você está sendo refém do algoritmo da internet. Não vá por esse caminho, ok? Tem muita coisa boa por aí que nem todo mundo está acompanhando. E eu tenho feito isso aqui no meu canal. Eu já falei que tem muito vídeo de história de Goiás que fala um monte de coisa desatualizada, porque o cara aprendeu a dar aquela aula 10 anos atrás, ele repete aquela mesma aula, ou aquele vídeo está lá há 10 anos, o conteúdo acadêmico já mudou, pesquisas novas já identificaram novas questões e o sujeito está desatualizado. Aquele vídeo não está atualizado, aquele vídeo é antigo, não tem conteúdo. Mas aí você vai deixar o algoritmo te definir? Então pague o preço de fazer uma prova, às vezes, desatualizada ou dentro do senso comum, ok? Então, não siga modinha. 10º, é o último, depois tem o bônus. Mas o 10º é o seguinte, lembra de Abraão? Quando você fala de Abraão, qual é a frase que vem na cabeça? Repito, mesmo quem não conhece a Bíblia, não segue, não estuda, conhece esses clichês. Né? Que Deus chamou Abraão e falou assim, Abraão, sai da sua terra e vai para onde eu te mostrarei. O que você percebe em vários personagens bíblicos? Eles não atuaram dentro da sua origem. O próprio Jesus disse, o profeta não é bem recebido na sua própria casa. O que eu quero dizer com isso?
Quando você está aberto a sair do lugar que você mora, é muito mais fácil você passar no concurso do que você ficar focado, ah, só vou fazer concurso se for aqui para minha cidade, se for aqui para o meu estado. É o seguinte, a gente tem que ter a disposição de sair da zona de conforto. Estar no nosso lugar, no nosso local, é confortante. Você tem que sair. Eu, por exemplo, estou gravando este vídeo de um lugar que não é o meu lugar de origem, mas eu passei no concurso e vim para cá. Então você não tem que, se você pensa que vai fazer concurso só para aquela região, você se fecha. Agora, como é que você trabalha isso? Primeiro, não tem preconceito. Não tenha preconceito. É isso é que mata. Muita gente tem uma imagem, ah, eu vou fazer um concurso para tal lugar, lá é assim, lá é assim, lá tem isso, lá é um lugar violento, é um lugar quente, é um lugar inóspito, lá não tem preconceito. Não vá pelo que os outros estão falando. Vai lá e conhece o lugar. Às vezes você vai gostar, às vezes as pessoas estão dizendo, ah, lá é ruim. E não é nada disso. O lugar que eu estou hoje, as pessoas falam, isso aí é um lugar violento, é um lugar muito ruim, é um lugar isso aqui. Não tem nada disso. Eu tenho uma vida super normal. Por quê? O que falam de ser um lugar violento é puro preconceito. A pessoa não conhece e vai repetindo a ladainha que ela escutou os outros falarem e nem sabe por que está repetindo aquilo igual um papagaio. Então, vença o preconceito. Agora, uma dica muito importante. Não faça o concurso pensando que depois que você estiver lá, você vai pedir transferência e vai voltar para onde você está. Isso é muito difícil. Muito, muito. Todo concurso. Você leva muitos anos para conseguir transferir. Então, veja, por exemplo, eu estava num lugar que eu queria sair de lá. Eu levei 5 anos para conseguir transferir. E transferir para um lugar que não era o lugar da minha origem, não tem problema, eu estava disposto, estava aberto. E é um lugar que você, justamente porque tem esse preconceito, menos pessoas têm interesse. Então você precisa pensar o seguinte, por que que eu vou, como é que eu vou dizer isso? Por que que, ah, se você for para esse lugar, já pensando em voltar, você vai se frustrar muito, vai sofrer muito. É muito difícil, tá? Então já faça o concurso sabendo que você vai para lá para ficar pelo menos um bom tempo, né? Tem gente que fica 10 anos esperando para transferir para o lugar de origem, né? A pessoa é de um estado, faz o concurso para outro estado, ela quer transferir para o estado que ela era, às vezes demora 10 anos para conseguir. Pode conseguir antes? Pode, mas não vá pensando nisso, porque é difícil, a chance de você frustrar é maior. Então vai pensando, focado que você vai para lá e vai se adaptar, você vai gostar de lá. Se for um lugar que você conseguiu o trabalho que você queria, ótimo, né? Talvez é melhor do que você ficar desempregado no lugar que você está. Agora, né? A dica bônus que eu ia te dar é o seguinte, muita gente em algumas profissões, algumas áreas, quando faz a graduação, ela sonha em tirar a carteirinha do conselho de classe daquela profissão para exercer, né? Isso é muito comum. O médico, então ele vai fazer o CRM para abrir um consultório, o psicólogo vai fazer um CRM, abrir um consultório, ou principalmente quem faz direito quer passar na UAB. Veja, eu vou falar da UAB, vou usar a UAB de exemplo, mas isso serve para qualquer área, tá? Qualquer área de curso superior que você fizer. Esse sonho de passar, de entrar no conselho de classe, ou seja, na ordem ou no CRM da vida, e abrir o consultório, ele só funciona se você já é de uma família que tem condição, de uma família rica que vai te dar um suporte, ou de uma família da mesma área, né? Vamos supor, dentista. Você já tem dentistas na sua família, ou a sua família tem condição de montar um consultório e te bancar por algum tempo, uma espécie de investimento em você, aí tudo bem. Do contrário, é muito difícil. Você não consegue, no início da sua carreira, ter um número de profissionais, aliás, de clientes, para te manter. Então, eu vou voltar aqui no exemplo da UAB. O aluno do direito,
ele termina o curso e ele fala assim, vou fazer a minha OAB. Eu quero passar na prova, porque a sociedade criou esse estigma de que passar na prova da OAB é algo extraordinário, você tem status, etc. O que não é verdade. Se você fez um curso bem feito, você passa na OAB. A OAB não é um desafio, a OAB é uma avaliação para ver se você estudou direito. Então, se você estudou direito, você vai passar na OAB. Se você não estudou direito, você não vai passar. Não tem segredo nenhum. Aí, porque eu acho assim incrível, né? Tem gente que passa a faculdade inteira brincando e depois paga um cursinho para aprender tudo que foi ensinado na faculdade e não prestou atenção. Mas então tá, você fala assim, vou passar na UAB. Beleza, você passou. O que vai mudar na sua vida? Nada. Essa é a verdade nua e crua. Você vai ter um boleto para pagar todo ano, porque os conselhos de classe têm que pagar a anuidade. É caro, é muito caro. E aí você é um advogado desconhecido. Você não vai pegar uma causa milionária e vai lá ganhar uma causa que você vai defender, quanto uma grande empresa, o seu cliente vai ganhar 100 mil de indenização e vai te dar 10 mil de honorários. Não vai acontecer, porque você é desconhecido. Por isso que eu digo, a não ser que você já seja da família que tem um escritório, e você vai atuar, né, no escritório da sua família, ou a sua família tem influência para te indicar para um grande escritório, para você trabalhar nesse escritório, aí é diferente. Mas se você não tem esses contatos, não se iluda achando que você vai tirar o AB e vai começar a achar cliente. O que vai acontecer é, você vai ter um boleto para pagar e não vai ter cliente suficiente para pagar esse boleto. Então, qual o caminho? Aí isso serve também, né? Psicólogo, você é um psicólogo, você terminou a faculdade, fez o seu CRP e você monta um consultório. Vai demorar para você ter cliente suficiente para pagar o consultório e ainda pagar o boleto do CRP. Então o que você tem que fazer? É por isso que o concurso é um bom caminho, né? Porque quem faz direito muitas vezes já faz pensando em concurso. Então o que você faz? Primeiro você faz um concurso simples, que não te exige OAB, que vai te dar estabilidade, que vai te dar um bom salário, um salário razoável, para aquilo ali ser a sua base. Aí depois que você tiver empregado, bem empregado, com um salário que dê para pagar suas contas, aí sim você vai pensar em OAB, vai pensar em advogar, vai pensar em concurso maior, porque daí você já tem um emprego, você está concursado, você já tem sua estabilidade, aí você pode fazer um OAB, porque você já tem um salário para pagar a anuidade da OAB, e aí você pode advogar e até você fazer uma cartela de clientes e ter um escritório renomado, você já tem um emprego ali que está te dando suporte, que está te dando a base. Então é isso. São dicas que eu deixei aqui. Se você não concordar, não tem problema. Se você quiser comentar, será muito bem-vindo aqui nos comentários o que você quiser colocar lá e vai ajudar o canal. E muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo.